algo que muitas vezes pode causar aqui alguma debilidade ou deficiência para estas vítimas. O que está a falhar para que efetivamente as nossas estradas tornem-se cada vez mais seguras? Bom, se formos a fazer uma analogia dos dois últimos acidentes que aconteceram, o primeiro que aconteceu em Manhissa e o segundo é este que está a acontecer em Moamba, conseguimos ver que, primeiro, há responsabilidade, há uma necessidade dos condutores terem uma responsabilidade quando fazem-se a estrada, porque conseguimos verificar que não há responsabilidade dos condutores. O acidente da Manhissa, o condutor fez-se a estrada a uma hora imprópria. Nós sabemos que em Moçambique há regras de transporte de passageiro, há uma hora que se é determinada para se fazer presente a estrada. O acidente que ocorreu em Moamba, se formos a ver, as condições climatéricas não eram favoráveis, havia uma baixa visibilidade em termos para o próprio condutor, mas o próprio condutor, de forma irresponsável, fez a estrada e se for a vida. São 8 pessoas que perderam vida e eu mando ou peço às autoridades da polícia, falo do próprio Ministério do Interior, que continuem com a intensificação da sensibilização dos condutores para poderem saber ou ter mais prudência quando se fazem estrada, porque são vidas, são partes de moçambicanos que fazem, são sonhos que esses mesmos condutores estão a destruir. Portanto, há uma necessidade dos condutores terem mais responsabilidade e a polícia intensificar aquilo que é o processo de sensibilização. Muito bem. Santos, de facto é uma situação bastante triste, esta que o país tem vivenciado. Passamos agora para o nosso tema principal, que é justamente a celebração de 7 de setembro. Existe ou existiu uma certa expectativa da parte da juventude nos tempos idos, falo eu dos anos 60 e propriamente dito nos anos 70, mormente no 77, quando efetivamente todo o caminho era preparado para a independência de Moçambique. Eu gostava de saber de si qual é a equiparação que faz entre a expectativa e a realidade. Podemos considerar que os feitos de 7 de setembro se fazem sentir na atualidade? Bom, fazem sentir-se, porque se formos já fazer uma analogia, a luta de libertação nacional levou 10 anos. 10 anos esses que foram violentos, destruíram a economia e nós criamos já a independência. Portanto, depois desses 10 anos, em 74, conseguimos os acordos, assinamos os acordos de Lusaka, que é o dia da vitória, como temos dito ou temos considerado, porque é o dia que os moçambicanos assinam esse acordo com o governo português e começam a pensar por si só. Ou seja, esse processo culminou com o 25 de junho, que é onde tivemos a nossa independência. Portanto, eu posso dizer que as expectativas versus a realidade são várias coisas, na verdade, que aconteceram nesse processo e os moçambicanos não devem esquecer que nesse processo tivemos várias coisas que, de forma negativa, atrasaram a nossa economia. Okay. Falo da guerra dos 16 anos, falo das crises que acontecem ano após ano, quando temos eleições, que não podemos aqui anular essas situações que portanto, o que está a atrasar o país foi a guerra de 16 anos e também as crises pós-eleitorais. Sim, não podemos excluir essa situação. Se nós pudéssemos excluir a guerra de 16 anos e também os conflitos pós-eleitorais, o país era um Eldorado, era um país forte, uma economia forte, com empregos, com escolas com carteiras, estradas, vias de acesso, ligação norte-sul, a estrada nacional número 1 totalmente apetrechada. Tínhamos, portanto, a questão da empregabilidade resolvida, a juventude moçambicana tinha ainda uma expectativa de vida maior, crianças bem nutridas. Aqui o que estragou, afinal, foram 16 anos de guerra civil. Sim. E os conflitos pós-eleitorais. Clemente, importa referir cá que esses foram os males que destruíram, de fato, a economia. Se formos a fazer uma ponte ou fazermos uma análise, as últimas manifestações também tiveram as eleições do ano passado. Há várias empresas... Está a falar da manifestação do ano passado? Do ano passado, exatamente. Santos, mas eu pergunto, será que se nós tirarmos 2024, sim, Moçambique estava então perfeito, se cancelarmos o ano 2024? Sabemos que a construção do Estado leva anos.
E essa construção do Estado não é 50 anos. Se formos a ver os países que nós tanto almejamos ser, em termos de independência, tem muitos anos, mais de 500 anos, né? Então, 50 anos são suficientes para desenvolvermos o país, mas há uma necessidade de se intensificar. Okay. Podemos falar também, não só, falamos da corrupção. A corrupção também é um mal que não podemos aqui esquecer. Mas a corrupção não fez parte da sua lista. O Santos falou aqui de 16 anos e também falou Exatamente. dos conflitos pós-eleitorais. Exatamente. Falo agora da corrupção porque nós temos verificado que é um mal. Essa é uma das bandeiras. O Presidente da República muito fala sobre isso, que deve-se parar ou devemos, como moçambicano, construir um Moçambique próspero. Okay. E para tal temos que deixar os vícios que algumas pessoas ou alguns dirigentes têm, para que Moçambique se torne realmente independente, ou seja, que tenha essa independência econômica que tanto almejamos. Santos, a África do Sul, quanto tempo tem depois do fim do sistema separatista do apartheid e como é que compara o desenvolvimento da África do Sul relativamente ao de Moçambique? Obviamente, a África do Sul tem cerca de 31 anos após o fim do apartheid. Tem a sua, como é que posso dizer, a sua abordagem como Estado. Há várias coisas. Fazer essas comparações por vezes é meio traiçoeiro. Permita-me uma correção. São 31 anos após as primeiras eleições democráticas multipartidárias de 1994 que viram Nelson Mandela o primeiro presidente depois do apartheid negro, portanto, a tomar o poder. Mas nesses 31 anos, será que é possível colocarmos Moçambique e a África do Sul na balança do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico, infraestruturas, educação e etc? É isso que eu dizia, que essas conversões por vezes são meio traiçoeiras. Okay. Porque se formos a olhar a nossa vizinha África do Sul, os métodos que foram implementados pelo próprio país para o seu desenvolvimento e a forma como nós também conseguimos a independência e essas guerras que nós tivemos são um retrocesso para aquilo que é a nossa economia. Portanto, há uma necessidade de termos muita cautela. Mas a África do Sul também esteve em conflito. Sim. O próprio Nelson Mandela, de quem falamos, foi acusado de terrorismo num processo de uma série de manifestações que foram levadas a cabo para pôr fim ao regime do apartheid. Nelson Mandela fez parte do grupo armado do ANC, designado Mkoto Msizwe. Portanto, é um braço armado do partido ANC que decidiu ir à guerrilla justamente para libertar a África do Sul da mão do sistema do apartheid e estabelecer a democracia. Portanto, neste contexto, a África do Sul vivia constantes bombardeamentos, vivia detenções arbitrárias da parte dos brancos para com os negros. Havia o designado Dom Pass, uma espécie de um passaporte que os próprios sul-africanos negros tinham que ter para se fazer circular nas cidades. Havia uma zona de separação em que os negros só podiam habitar naquilo que chamamos de zonas semi-áridas, que não tinha nem proveito para o cultivo. É lá onde os negros eram, quer dizer, a África do Sul não esteve nesses anos todos no Mar de Rosas, esteve mergulhada num conflito interno. Mas mesmo assim, findo o sistema do apartheid e esta coexistência entre brancos e negros, o país não para de desenvolver, sendo uma das maiores economias da África, muitas vezes em alguns aspectos. Alguns, vamos dizer, índices de observação, chega a ser o número 1 e no outros número 2, comparado com grandes países como Egito, Nigéria, a Algéria. E mesmo assim, o desenvolvimento daquele país em questão é notório. Eu pergunto porque é que o nosso país, sempre nos índices, tanto no nível dos países lusófonos, os PALOPs ou CPLP no geral, sempre aparece nas últimas posições. Agora, recentemente, tivemos o índice de desenvolvimento humano, Moçambique novamente não tirou lá um bom valor na prova. O que está a acontecer no nosso país? Porque é que estes feriados Santos Machanguana são celebrados muitas vezes pelo simbolismo histórico e não por aquilo que efetivamente está a acontecer na prática? O Santos diz que vê com bons olhos, portanto, esta celebração. Mas se sairmos à rua e perguntarmos aos jovens se têm emprego, se têm uma boa educação, se têm uma boa habitação, se as políticas para habitação, políticas, portanto, de fomento à habitação para os jovens, muitos deles, tenho a certeza, pelas reportagens passadas que já fizemos, que o relatório não é assim tão católico. Bom, realmente os pontos que o Clemente traz são bastante pertinentes ou importantes. O que eu posso dizer... Está a viver uma boa vida, não sei, porque eu trago aqui... O que eu posso dizer, isso na verdade são indicadores
do que está a acontecer realmente. Ok. É por isso que, se formos a ver no próprio discurso do Presidente da República, atualmente ele fala da independência econômica. Certo. É o que o país pretende nesse exato momento. Queremos desenvolver o país, queremos que o nosso país torne-se como a África do Sul e outras potências que nós temos a nível da África Austral. Certo. A situação de desemprego é uma realidade que nós não podemos fugir a essa realidade. O que deve acontecer, ou o governo do Estado moçambicano deve fazer, é intensificar nessas políticas de habitação. Vimos o lançamento que o Presidente da República fez na zona da Costa do Sol sobre habitação, mas é necessário intensificar esses processos. A situação de emprego também é uma situação que preocupa a juventude. Já a falar do projeto de habitação que foi lançado? Sim. Acredita naquele projeto? Acredito, como moçambicano acredito. Eu tenho que acreditar naquilo Mas houve que vários outros projetos, Santos, que foram apresentados pelos executivos passados. Sim. Sobre habitação para jovens que não chegaram. Eu vou dar um exemplo muito simples, por exemplo, da Vila Olímpica. É um dos vários exemplos falidos do governo do ponto de vista da habitação que não funcionaram. A Vila Olímpica, depois dos Jogos de 2011, portanto, houve uma promessa de que aquelas casas seriam cedidas aos jovens a um preço bonificado. Todavia, parece que os salários mínimos ali aceitos era qualquer coisa como 35 ou 40. Eu pergunto, esta é a realidade da nossa juventude? A juventude recebe 40 mil? Bom, há uma necessidade, sim, de se o Santos reaver... não está a responder. Os jovens recebem 40 mil. Falo da média salarial dos jovens. Quanto é que os jovens recebem? Há jovens que recebem esse valor. Entretanto, também há jovens que recebem salário mínimo. Portanto, Se eu perguntar ao Santos, sim. Moçambique, temos a maior parte da população é branca ou negra? O que o Santos me diz? É negra, obviamente. Então, quando eu pergunto ao Santos, a maioria dos jovens recebe 40 mil, o que é que me diz? Não, a maioria, não. Obviamente que não, porque nós estamos num país ainda em desenvolvimento. Okay. Há uma parte de jovens que tem esse valor. Quando fala sobre esse projeto em questão, claro que obviamente que o Estado ou o Governo devia fazer uma análise, né, para poder perceber, né, aquilo que é a situação do próprio jovem. Esperamos nós que o projeto que foi lançado pelo Presidente da República olhe esses aspectos de salário mínimo e entretanto. Certo. Não podemos... Na sua ótica, quanto é que um jovem deve receber, ou a partir de quanto é que um jovem merece obter uma daquelas casas? São 6 mil casas no total. Sim. Eu tenho... É que como jovem, o Santos tem que sonhar. Exato, mas eu tenho nesses aspectos, eu tenho dito alguma coisa, que na verdade em Moçambique, os países, não precisamos de salários muito altos. O que nós precisamos é políticas de desenvolvimento. Ou seja, se tivermos uma boa agricultura ou tivermos produtos a preços muito reduzidos, até os valores que nós temos podem possibilitar, né, que os jovens tenham acesso à habitação. Então, dê-nos alguns exemplos, por favor, Santos Machanguana, se não se importar. Quanto é que, no mínimo, um jovem moçambicano pode receber para aceder a uma daquelas residências? Não, de acordo com aquilo que as próprias empresas, né, porque aquilo tem envolvimento de algumas empresas que estão a construir aqui. Certo. Então temos que fazer uma análise de quanto é que custa uma casa hoje, né, e através disso é que podemos chegar a um ponto. Se formos para essa via, pode ser que nem tu e eu consigamos. Exato, podemos chegar a um ponto. Porque quanto é que custa uma casa? Estou certo que nem tu e eu, que somos jovens minimamente, vamos dizer, favorecidos por estar a viver na zona da cidade e temos ambos, cada um, o seu emprego. Exato. E oferimos o que oferimos. Mas acredito que o nosso ordenado, se for portanto, ao pé da letra, relativamente ao custo das residências em questão, exato, eu acredito que poderemos não conseguir. Mas eu dizia, como um jovem moçambicano, qual é o seu sonho para o preço que cada uma daquelas casas devia custar ao bolso de cada jovem moçambicano? É apenas um sonho que está a demonstrar. Não estou a dizer que o que o Santos disser vai ser batido no tribunal como o preço a ser pago. Obviamente, não temos como fazer isso. Bom, mas será que como jovem não sonha, olha, quem dera se estas casas custassem X? Eu posso dar o meu exemplo, se me permitir. Exato. Eu, por exemplo, acho que era justo que a partir de um salário dos 12, 15 mil, o jovem fosse dado esta oportunidade de conseguir pagar mensalmente, ainda que seja qualquer coisa como 4, 5 mil meticais, porque na verdade não é uma renda, ele está a comprar esta residência. Exato. É, portanto, o que eu acho, pelo menos consoante aquilo que os jovens aqui em Moçambique ganham. Sabemos que a maioria dos jovens não ganha assim muito bem. Portanto, para mim, pelo menos não faz lá muito sentido que as casas custem 30, 45 mensais, porque esta não é a realidade da juventude, portanto, moçambicana no seu modo grosso. Exatamente. Eu concordo com o que o Clemente está a dizer.
É por isso que eu dizia que há uma necessidade, né, de se fazer uma análise naquilo que é o meandro dos salários a nível nacional, para conseguir estabelecer, né, um valor mínimo para que todos os jovens que sonham em ter uma habitação consiga um espaço lá. Mas o Santos acredita naquele projeto que o governo está a lançar, das habitações na construção? Acredito naquele projeto. Que vai lá viver também? Posso não viver eu, mas então, outros jovens... Não, quando eu digo acredito no projeto, Clemente, é um projeto que foi lançado para jovens. Quais? Para jovens. Quais? Permita-me terminar o meu raciocínio. Para jovens. Temos milhares, nós sabemos que a população moçambicana é maioritariamente de jovens. Certo. Portanto, são muitos jovens que vão lá submeter as suas candidaturas para terem aquelas casas. Portanto, se eu não consigo, eu vou ficar feliz se o Clemente também conseguir. Portanto, os jovens que lá conseguirem, né, ter habitação, para mim será algo de se louvar, e acredito que o governo está... Mas quem são esses jovens mais merecedores que os outros? Por que é que o critério não pode ser algo claro, como por exemplo procurarmos jovens superdotados? Porque este país tem, de facto, a semana passada trouxemos aqui um jovem que está a chutar latas, mas inventou um gerador, tudo com o conhecimento da cabeça dele. Sim. Sem nenhuma formação superior, conseguiu criar um gerador. Exato. Mas é um jovem que está a chutar latas. Por que é que não podemos usar, por exemplo, este tipo de critérios, como jovens muito inteligentes, jovens briosos, que têm muito a dar ao nosso país, jovens que estão, por exemplo, no exército? Será que estes jovens não merecem um destaque do governo? Jovens que estão a dar o peito à bala em Cabo Delgado e em outros teatros operacionais? Os polícias, por exemplo, exato, jovens que juraram a pátria. E temos, apesar de que a maioria da polícia não ajuda, mas também temos uma minoria que está a fazer o seu máximo para exato, servir este país. Já vimos polícias que ajudaram senhoras a dar parto na rua, vimos polícias que ajudam idosas a atravessar, já vimos polícias que não aceitam suborno. Tem um exemplo, portanto, de caráter e que merecem também a nossa ovação, para além dos polícias que são sempre criticados. Há aqueles polícias que de facto estão na linha da frente lutando contra o terrorismo, contra os raptos e até que acabam perdendo a vida em circunstâncias estranhas. Por que é que não podemos, por exemplo, usar isto como critérios? Jovens que nunca tiveram oportunidade, mas amam este país, têm dons, têm talentos, também para merecerem alguma atenção do governo. Não acha que este debate será interessante de jovens para poder transformar este país? É interessante, sim, mas permita-me, Clemente, dizer o seguinte, que aí estaríamos, talvez, a particularizar. É para jovens super inteligentes. Os que não são inteligentes, os que não... Os filhos dos antigos combatentes, sim, têm direitos neste país. São inteligentes. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, para mim, aquele projeto está aberto para todos os moçambicanos, certo, todos os jovens moçambicanos. Certo. Não interessa se é funcionário do Estado, se é... Mas o dinheiro também é uma forma de discriminação. O que nós pretendemos ou que se pretende, o governo, na minha ordem, o que pretende é abrir espaço para qualquer jovem. Se fores a ver, quando fez o lançamento daquele projeto, falou-se que os municípios ou as secretarias dos bairros, as pessoas podiam ir lá de forma voluntária. Certo. A pessoa ia para lá, pegava aquela brochura onde vem as cláusulas, não interessa, tendo capacidade de fazer o pagamento, vá. Então, para mim, não seria estar a excluir, certo, uma parte dos jovens moçambicanos, porque sabemos que uma boa parte dos jovens moçambicanos estão no paralelo do Estado, são informais. O Santos sabe que o índice de desemprego no nosso país é alto, não sabe? Exatamente. Então, o dinheiro não seria uma forma de discriminação dizer que os jovens que têm um salário, por exemplo, acima de 40 mil, é só um exemplo que estou a dar, como sim, aconteceu na Vila Olímpica. Sim. Não acha que também seria uma forma de discriminação, porque nem todo mundo tem salário mínimo de 40 mil? Não acha que também o dinheiro em si já é uma forma de discriminação? Porque eu não dizia que quem deve viver lá são apenas os jovens inteligentes, os polícias e os militares. Exato. Eu trouxe alguns exemplos. Exato. Por exemplo, de uma cota. Se temos 6 mil casas, por que não separar 1000 casas e atribuir à juventude moçambicana por via de mérito? E não necessariamente só pelo dinheiro, porque o dinheiro em si já é uma discriminação. Se existe um espetáculo cuja entrada é 5 mil e nós não temos o dinheiro, já somos discriminados em função desta falta de dinheiro que nós não temos. É um bom ponto que acho que devia estar incluso lá, né? Devia estar incluso lá porque, como bem dizia, há muitos jovens, falo no sentido de essas pessoas terem essas oportunidades. Okay. E, por exemplo, os jovens que estão no teatro operacional podem também ter algum privilégio, ou seja, mas é necessário abrirmos aquele processo para todos os jovens.
né? É Certo. nessa perspectiva que eu estava a trazer. Mas o ponto que o Clemente também está a trazer é um ponto que serve de reflexão, de debate. Os combatentes, por exemplo, os filhos não pagam inscrição a partir do ensino primário, têm uma certa cota de vagas nas universidades. Portanto, não acha também bonito que outras formas de bonificação venham a ser criadas na nossa sociedade, para além destas do antigo combatente, porque o país está a viver vários momentos. Sim. E existem também vários desafios. Sim. Será que ainda fará sentido que daqui a pouco, digamos, netos de antigos combatentes, bisnetos, e esquecer que o país também conta com outras pessoas que ao longo, outros heróis também vão surgindo ao longo desse tempo? Os militares, os polícias são heróis, os jovens, por exemplo, que representam o nosso país no desporto, Exato. na cultura, os nossos músicos, há vários músicos que já levaram o nome do nosso país para muito longe, mas também vivem em situações subdignas, muitas vezes perdidos em bairros de lata, perdidos no álcool e nas drogas, porque não têm aqui nenhuma forma de esperança. Não acha que está na hora de também repensarmos o país nessas vertentes que eu acabo de citar? Acredito que sejam pontos importantes, ou seja, é uma boa forma de pensar, que não podemos apenas restringir, né, antigos, filhos de antigos combatentes. O cliente bem falava sobre essas pessoas também que podem ter, não só naquele projeto, de vários outros projetos que possam vir a surgir, né, deve-se olhar para as pessoas que dão, que têm mérito, né, que têm mérito e que podem... Mas o Santos acredita que o projeto da Costa do Sol é para os jovens. Acredito. Jovens de baixa renda também vão conseguir lá viver. Eu acredito que aquele projeto é para todos os jovens. É para todos. Para todos. Tanto aquele jovem que recebe 10, 15 mil, quanto aquele que recebe 50 a 100 mil. Exatamente. Todos são... É para todos os jovens. Todos os jovens estão inclusos lá, porque as casas também acho que partem de tipo há especificações. Certo. Então acredito eu que são para todos os jovens. Desta vez não vai falhar estas promessas que são feitas de habitação para os jovens. Desta vez é mesmo real. É real. Um jovem como viriato de 20 e poucos anos, por aí 22, 23 anos, Sim. também é bem-vindo neste tipo de projetos. É normal que o meu colega cameraman, quando aquele projeto terminar, consiga ali uma habitação. Por que não? Por que não? Por que não? Pois. Porque das outras vezes não foi assim. Houve uma promessa, mas na prática Exato. as coisas mudaram. É por isso que eu faço esta questão. Ok. Não, é claro, mas é por isso que eu disse. O que é necessário é que os jovens vão e pegam a brochura onde vem toda a informação. O Santos já